Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Eu espero que a partir de agora a sua vida fique ainda melhor com as informações, com as orientações que você vai receber aqui no programa Vida e Saúde. É muito bom fazer esse programa. Durante toda essa semana a gente vai falar sobre as crianças, cuidados, orientações que você pode ter para deixar o seu filho mais feliz e também ter uma vida mais saudável. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com as crianças para viajar. Muito importante esse tópico, muita gente tem mudado os padrões aí de viagem com crianças, idade e cuidados em geral, então por isso a gente achou relevante falar um pouquinho sobre esse assunto aqui no programa de hoje. Tem também o quadro No Divã com Rebeca Estina e você vai aprender opções de lanche para a criançada levar para a escola. Tá bom? Tá só começando o programa, você sabe que pode acessar as redes sociais, falar com a gente no momento que for mais conveniente para você, deixar lá a sua opinião, o que você gostaria de ver aqui no Vida e Saúde. Hoje, o programa de hoje foi feito por muitos de vocês que nos mandaram as suas dúvidas, questões que têm realmente atrapalhado aí a sua vida, a sua qualidade e que podem ser solucionadas aqui e garantindo a você assim mais qualidade de vida, melhor saúde de toda a sua família. Também tem receita hoje aqui no Vida e Saúde, a gente vai preparar aqui um crepe, receita de crepe no Vida e Saúde. Toda essa semana vai ter tudo voltado para as crianças, receitas mais divertidas, receitas nutritivas, mas que também tragam a alegria, que façam a alegria da criançada aí aonde você está. Interaja com a gente, eu quero começar também agradecendo alguns parceiros do Vida e Saúde. A Clínica Adventista Vida Natural é um espaço que você pode conhecer um pouquinho melhor. Acesse lá vidanatural.org.br e é aqui que você aprende a reeducar, a reorganizar o seu estilo de vida. Alimentação, sono tranquilo, o equilíbrio, o uso da água, o ar puro, enfim, os 8 recursos naturais deixados pelo Criador para que você viva mais e também melhor. Agora é hora de papo sério, quero convidar aqui o pediatra Dr. Edwin Tito. Seja bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Prazer recebê-lo, viu? Obrigado, igualmente. Vamos sentar ali um pouquinho, que o bate-papo de hoje está muito interessante. Doutor Edwin é pediatra, já esteve conosco aqui antes no Vida e Saúde e é nosso convidado durante toda essa semana. Então, se você perdeu alguma coisinha, você vai poder acessar no nosso blog, combinado? Doutor, o assunto de hoje é cuidados na hora de viajar. Normalmente, a gente, quando pensa em cuidado, a gente acaba pensando em documentação e mala. Mas não é bem assim. Hoje em dia, o padrão até das viagens e da idade de viagem tem mudado bastante. Fala um pouquinho pra gente. Com certeza. A gente percebe que os bebês, cada vez mais cedo, estão viajando, né? Na nossa idade, quando nós éramos crianças, as nossas primeiras viagens, nós éramos maiores. Hoje, você vê bebês de 4, 6 meses já pegando um avião de 8, 12 horas, indo fazendo uma viagem internacional. Isso tem chamado muito minha atenção, né? Virou uma rotina os bebês fazendo viagens longas em aviões, ônibus, carros. E aqui a gente gostaria de dar alguns conselhos que são importantes para esses pais, né? A gente percebe que deve existir 3 cuidados principais quando você vai viajar com o seu filho, né? O pré-viagem, o cuidado viagem e o pós-viagem. Certo. O pré-viagem é fundamental os pais levarem o seu filho, pelo menos 30 dias antes, ao pediatra, né? Vamos fazer uma viagem, está chegando nossas férias, que é um momento muito legal, e a gente esquece disso, né? A gente vai lá, compra a viagem, vê tudo seguro, saúde, mas esquece de levar o pediatra. Por que é tão importante levar o pediatra? Porque o pediatra vai tirar as dúvidas, ele vai examinar o seu filho, vai ver o calendário vacinal, vai ver se existe alguma vacina que está faltando. Existem vacinas que são fundamentais, esse calendário está completo. Por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional, você precisa estar com o seu calendário de vacina da gripe completo, né? Você vai passar por algum país da América Central, ou até mesmo aqui no Brasil, vacina da febre amarela, é importante estar completo. A vacina da gripe é depois dos 6 meses, a febre amarela depois dos 9 meses de idade. É fundamental você ter uma receita com algo que possa acontecer de intercorrência durante essa viagem, né? Então, esse cuidado com o pediatra é muito importante. Então, medicamentos como remédios para dor, remédios para febre. Verificar se não tem nenhuma doença em andamento. Algo que está começando.
Por que 30 dias antes da viagem? Porque para que possa dar tempo de você fazer uma vacina. Por exemplo, a vacina da gripe, ela começa a ser efetiva depois de 15 dias somente. Olha só. Né? Então, tem pais que vacinam e vão viajar com os filhos, né? Então, assim, é fundamental esse cuidado pré-viagem, tá? Aí você também consulta o teu seguro-saúde. Hoje existem sites especiais para você viajar com seus filhos. Então, esse cuidado pré-viagem é muito importante para você saber se existe uma estrutura adequada para onde você está levando o seu filho, né? Doutor, existe uma idade ou existe um tempo em que o bebê ou o recém-nascido está pronto para viajar, fazer essas viagens longas? Então, isso é uma pergunta muito comum, né? A mãe acabou de receber o bebê ali com 1 mês, quero levar para conhecer os avós, os familiares. Se a gente for ver a ANAC, o que existe nos manuais, eles orientam viajar com o bebê depois dos 3 meses de vida, tá? Porque existem alguns riscos numa viagem. Às vezes as pessoas, os riscos são algo que aconteça lá no hotel, não. No meio de transporte, existe um risco muito importante. Eu vou trazer aqui para você alguns dados importantes. Existe um estudo canadense que mostrou que a criança ou o passageiro que fique mais de 5 horas dentro de um avião, ele tem 130 vezes mais chance de adoecer uma semana depois daquela viagem. 130 vezes mais. Então, assim, você vai pegar um avião, mas por quê? Eles compararam o ambiente do avião com o ambiente de um hospital. Porque existe uma umidade muito baixa, o avião já é uma umidade em torno de 20%, tá? E a limpeza, na maioria dos aviões, ela não é manual. É uma limpeza onde se joga aerosóis. E um estudo americano mostrou que existe uma bactéria, Teru, que chama uma bactéria MRSA, uma bactéria que é super potente, resistente a todos os antibióticos. E eles colocaram nesse ambiente do avião. E nesse ambiente do avião, ela durou 7 dias. Para você ver um ambiente com baixa umidade. Mesmo o ar sendo tratado com esses antibactericidas. Isso, com esses bactericidas, né? Uau. Então você tem que ter muito cuidado quando você entrar no avião, encostou ali onde você vai colocar o seu alimento. Eles fizeram algumas culturas onde você coloca ali a sua bandeja para comer. E nesses lugares que estão ao redor do seu assento, cresceram mais de 50 tipos de bactérias ali. Então, assim, eu vou pegar o meu filho novinho, uma viagem internacional, que não está com a imunidade completa, eu estou submetendo ele a um risco muito grande, muito grande. Então, aí eu vou fazer uma viagem internacional. O meu filho, ele precisa, pelo menos, estar com a vacinação em dia, Teru. Que vacinação em dia? Pelo menos as vacinas mais importantes, né? As vacinas aí chegando até perto dos 2 anos, são as vacinas, a vacinação está completa. A gente tem visto surtos de sarampo nos Estados Unidos, em outros lugares. E a vacinação da sarampo cachumba também, que estava bastante controlada, agora voltou. Com certeza, acontece depois de 1 ano. Então, o ideal é que nesse momento de viagem você esteja com a sua vacinação completa e seu filho quer fazer uma viagem nacional, 2, 3 horas, tudo bem, você pode, o bebê com 6 meses a gente até libera. Agora, uma viagem internacional, o teu filho tem que ter pelo menos 2 anos. Aí você pode estar meio chocado em casa, porque as pessoas hoje estão viajando cada vez mais cedo. 2 anos é muito tempo, Outro dia eu cheguei, um amigo falou, puxa, vou cruzar os Estados Unidos com meu filho de 4 meses. Eu falei, você tem que ter cuidado. O ambiente do avião é muito perigoso. Então você, durante a viagem, então falando da viagem agora, você tem que usar álcool gel em todo momento, o seu filho, né? É importantíssimo, né? Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com a máscara dentro do aeroporto, onde transita tantas pessoas, mas é fundamental você usar álcool gel que protege, elimina as bactérias. Durante a viagem, você tem que estar preocupado com a alimentação do seu filho também. Hidratação. Então, o ideal é que você não saia muito da rotina da alimentação do seu filho. Então, você vai para um lugar, que esse lugar tem uma cozinha, que você possa fazer os alimentos adequados. Muitas vezes a gente vai para lugares, uma cultura, um alimento tão diferente do nosso, né? Então, a hidratação, a proteção de pele é fundamental, um protetor solar, a proteção contra mosquitos também. Isso aí já é assim, um cuidado que a gente precisa ter durante as férias. Durante as férias. Eu queria saber, assim, a gente fala bastante sobre avião, mas aí tem gente que fala assim, não vou pegar avião, Teru. Tem risco ainda no carro, longas horas. Eu conheço gente que... E até a gente, né? Ninguém é perfeito, mas assim... que às vezes pega longas horas, o bebê fica irritado na cadeirinha. Sim. E aí acaba tirando da cadeirinha, existe um risco muito grande também. Muito grande, muito grande. As viagens longas... Para amamentar, inclusive. A gente fala que os bebês, aí, perto de 1 ano, deveriam fazer viagens de 2 a 3 horas no máximo. Né? Tanto o avião
avião, carro, ônibus. O ambiente do carro também, você submeter uma criança numa estrada, cansativo, ela pode vomitar ali. Na mesma posição. Na mesma posição. A alimentação é difícil, a hidratação é difícil. Então, assim, você tem um bebê pequenininho, espere um pouco mais, né? Fique mais, quem sabe, em ambientes que estejam perto da sua casa, vai para um hotel mais perto. A gente tem opções em cidades aqui onde nós vivemos que tem hotéis mais perto, vai ali. Vai viajar para fora, espere um pouquinho mais, né? Outra coisa que eu queria saber é o seguinte, principalmente os papais e mamães de primeira viagem têm a tendência de exagerar na hora da bagagem. Isso. E também tem o risco de alguns mais esquecidos acabar esquecendo alguns itens essenciais. Você já falou de alguns itens essenciais, como o protetor solar, como alimentação mais próxima do original. Você sempre deve levar a sua mochila pertinho. Existem algumas pessoas que esquecem, levam todas as medicações, deixam lá na mala maior, que vai lá embaixo no avião, ou mesmo que não esteja disponível, está viajando de ônibus ou de carro. Então você precisa ter uma maleta. Você passou no pediatra, o pediatra te orientou, fez a receita dessas medicações. Quais medicações são importantes? Remédios para vômito, né? Náusea, remédios para dor, né? Um antitérmico, um analgésico, remédios para quadros alérgicos, né? Que isso pode acontecer. Inclusive, o pediatra vai dizer em que situação tomar e a quantidade que tem que tomar, porque a automedicação é um problemaço também. Sim, sim. E a gente percebe que muita gente se automedica, né? Leva muita medicação sem consentimento do pediatra. Uma vez dentro de um avião, o sistema de ar-condicionado falhou. Isso foi algo que aconteceu há alguns anos. E nesse avião, mais de 60 pessoas contraíram o vírus da influenza. Então, assim, vai para um lugar que tenha muitas pessoas, tome cuidado. Vá devagar. Seu filho até 3 meses ele pode pegar avião. Uma viagem nacional, a partir dos 6 meses. Uma viagem internacional, depois dos 2 anos. Isso é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e por nós pediatras. Agora é o seguinte, se você ficou um pouquinho desesperado e estava planejando umas férias divertidas com a família, mas seu filho ou sua filhinha está pequeno, pensa que é o seguinte, é só uma fase, daqui a pouquinho vai estar crescendo, daqui a pouquinho vai até aproveitar muito mais. Com certeza. Menos dor de cabeça durante a viagem, se fizer uma viagem mais curtinha aí, nesse período que passa rápido. E eu queria, assim, fazer uma advertência que eu vejo que acontece muito. Então, tem pais que escolhem não viajar com os filhos e deixam os filhos com familiares. Boa, vamos falar disso. Né? Isso é muito preocupante. Eu tenho um consultório e percebo, às vezes chegam ali os avós, ou acompanham com desespero que a criança está com febre. Você que é pai, filho, espere um pouquinho para viajar. Se você quer viajar uma viagem longa, espere um pouco, faça uma viagem mais aqui perto. O cuidado dos seus filhos é fundamental. Nossos filhos são prioridade na nossa vida. Deixar nossos filhos com terceiros não é o mesmo cuidado. E isso eu percebo que tornou isso uma realidade muito grande, Hetero. Está muito corriqueiro. Muito corriqueiro, né? Então as pessoas têm que ter esse cuidado. Segura 2 anos, tá? Depois desses 2 anos você vai viajar, mas vem o outro filho. Faz viagens nacionais, mais perto. E com certeza, não tenho dúvida que a tua viagem vai ser um sucesso. Tenho certeza também. Doutor, obrigada por hoje. Amanhã o doutor Edwin vai estar conosco novamente. E obrigada por abrir um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem o quadro No Divã aqui no Vida e Saúde. Você que quer resolver as suas dúvidas emocionais, psicológicas, Rebeca Estina vai estar conosco, não aqui, mas no quadro No Divã.